Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo, você está no canal É o Time do Povo e a gente vai falar de Esporte Clube Corinthians Paulista. Uma notícia ruim, né? A lesão do zagueiro André Ramalho, que é considerado por muitos o melhor zagueiro do Corinthians. Por que eu falei por muitos? Ele era unanimidade. Era considerado por todos o melhor zagueiro do Corinthians. Aí estava fazendo umas partidas bem mais ou menos, então ele acabou perdendo um pouco do gosto da galera, mas mesmo assim é um zagueiro importantíssimo para o Corinthians, foi fundamental na vitória contra o Palmeiras e ele saiu lesionado, fez ontem exames e os exames constataram uma lesão grau 2. Existem lesões grau 1, 2 e 3. A lesão do André Ramalho é grau 2. E o prazo de recuperação dado pelo Corinthians é de 3 semanas. Vamos lá, 3 semanas. Dia 6 para final de novembro. Só teria 1 ou 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas depois da recuperação o cara ainda tem que entrar em forma, recuperar ritmo de jogo. Então eu não vou cravar, mas basicamente o André Ramalho está fora do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Kaká está machucado, o Corinthians não deu informações sobre o problema do Kaká, que levou uma pancada no quadril na partida contra o Cuiabá e perdeu todos os últimos jogos. Não se sabe se o Kaká vai entrar em campo contra o Vitória, se ele não joga mais esse ano. O Corinthians não falou nada sobre o Kaká. Se o Kaká continuar machucado, o Corinthians terá só 2 zagueiros, porque o Caetano, o Ramon já falou que não quer mais utilizar, não quer ficar no Corinthians, não vai renovar o contrato, não joga mais no Corinthians. O Ramon já decidiu. Inclusive o Caetano está acertando para ir para o Internacional, muito provavelmente. Então o Corinthians fica com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, 2 zagueiros. Se jogar com 2 zagueiros, como jogou contra o Racing, por exemplo, o Corinthians, tudo bem, tem 2 zagueiros em campo, no banco de reservas não vai ter nenhum, pode até chamar o Renato da base, né, que às vezes é chamado, mas nunca jogou, e tem o Ranielli improvisado, caso alguém machuque. Mas se jogar com 3 zagueiros, aí é o problema, porque aí você vai ter o Félix, o Gustavo Henrique, o Ranielli improvisado, e aí só o Renato, né, no banco de reservas para entrar de repente numa fria, num jogo importante, sei lá, fora de casa. É complicada a situação do Corinthians, vamos torcer para que o Kaká volte logo, né? E o Corinthians tenha pelo menos Félix Torres, Gustavo Henrique e Kaká para este final de Campeonato Brasileiro. Próximo jogo contra o Vitória no Barradão, o Igor Coronado está suspenso, mas em compensação, ó, o Mateuzinho e o Hugo levaram o terceiro cartão amarelo. Então, Fagner e Matheus Bidu é certeza que vão jogar contra o Vitória, adversário direto do Corinthians, tem a mesma pontuação, está na frente pelo número de vitórias. Então, o Corinthians vencendo o Vitória, ou conseguindo um triunfo sobre o Vitória, os jornalistas utilizam este subterfúgio, conseguindo um triunfo sobre o Vitória, para não repetir a mesma palavra 2 vezes, o Corinthians ultrapassa, lógico, a equipe de Salvador, e aí fica muito mais perto a permanência do Corinthians na Série A e a classificação para a Sul-Americana, que é o que já o Corinthians está pensando, já está pensando em Sul-Americana, tem gente até pensando em Libertadores. Eu acho que muita calma nessa hora, com mais umas 2 vitórias aí, sobre Vitória e Cruzeiro, aí dá para começar a pensar em Libertadores. Por enquanto, uma Sul-Americana tá ótimo. Falando nisso, 2025. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista para a televisão oficial do Corinthians, falou que está tudo certo em relação ao goleiro Hugo Souza, o Corinthians vai comprar o goleiro, tem prazo até 30 de novembro, ou seja, ainda está dentro do prazo. Ele usou uma expressão forte para falar sobre o Flamengo, falou que o Flamengo está fazendo jogo sujo em relação à venda do goleiro Hugo Souza, mas que está no contrato, contrato é contrato, né? Que se o Corinthians apresentar uma garantia bancária para pagar parcelado ou então pagar à vista, leva o goleiro sem problema. O Corinthians tem prioridade. Não fiquem aí acreditando em gente que fala que Manchester City, Barcelona, sei lá o que, tem interesse no Hugo Souza. O Corinthians tem prioridade.
Não, o outro time pode vir com 200 milhões de reais. O Corinthians tem prioridade, está no contrato. Não tem como o Flamengo rasgar o contrato. 800 mil euros e o jogador é do Corinthians. O presidente também falou outras coisas interessantes, falou que Yuri Alberto não sai neste final de ano, que ele, em 2025, fará parte do elenco do Corinthians, ele que é importantíssimo, né? 25 gols no ano, o segundo maior artilheiro entre os atletas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Só o Pedro tem mais que ele, tem 30 gols. E que Gabigol não vem, né? A ideia da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians, inicial, quando juntou aquela grana lá para trazer um jogador midiático, era trazer o Gabigol em 2025. Estava apalavrado, inclusive. Mas aí conseguiram a situação do Memphis Depay, né, que foi uma situação que surgiu inesperadamente. O Memphis Depay veio, o dinheiro foi gasto nele, e a Esportes da Sorte até quer trazer outro jogador midiático para o Corinthians ano que vem. Pode chegar outro jogador, mas não vai ser o Gabigol, segundo o presidente do Corinthians, até porque o Gabigol, perdão, voltou a fazer gols lá no Rio de Janeiro, pode ficar no Flamengo, enfim, a história mudou completamente. O futebol é assim, é dinâmico, né? Às vezes uma notícia de março não é a mesma notícia de setembro, outubro, enfim. Então, Yuri Alberto fica, Gabigol, segundo o presidente corintiano Augusto Melo, não vem mais. E para finalizar, a história do Pix dos Gaviões da Fiel para pagar a Neoquímica Arena. Eu não fui autorizado, tá, pela minha fonte, a falar o dia. Mas vocês podem ficar tranquilos que o dia está chegando, tá? Vai ser logo, vai ser ainda nesse mês. Vai ser logo e vai fazer um barulho tremendo. Quando lançar a chave Pix para o torcedor poder ajudar a comprar a arena, você não vai sair assim uma notinha em um site ou em uma rede social, não. Vai ser uma festa, vão fazer um barulho danado, você vai ficar sabendo com certeza, tá? Então você vai saber como ajudar a pagar o estádio através da chave Pix assim que for anunciado. Por enquanto, não caia em golpes. Ainda não existe a chave Pix. Se você receber no Instagram, no WhatsApp, onde quer que seja, manda a chave Pix aí, ajuda. Não tem ainda. Tá? Mas vai ser lançada pelos Gaviões, vai ter um número lá oficial dos Gaviões, vai ter uma festa para lançar, vai ter um evento para lançar, então você vai ficar sabendo, beleza? E aí a gente, nós, e eu me incluo, vamos ajudar a pagar o estádio do Corinthians. Um abraço a todos e vai Corinthians!